Sejam todos bem-vindos ao Código Aberto. Estamos aqui de novo para abençoar a sua semana. Estava com muita saudade de vocês e espero que vocês também. Que bom que vocês estão aqui com a gente para continuar esse estudo super especial da lição desse trimestre. E você sabe que aqui no Código Aberto você é o nosso principal convidado. Por isso eu já te peço que para curtir essa temporada com tudo que ela tem para te oferecer, então siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @NTPlayOficial. Por lá a gente sempre está conversando, tem sempre novidades aí sobre a programação da Novo Tempo. E olha só, super novidade para você que está assistindo. Eu sei que você curte bastante e está comentando com a gente sobre a lição, então por isso a gente, a partir de agora, vai estar colocando lá nos nossos stories uma caixinha de pergunta. Por lá você vai colocar a sua pergunta sobre a lição, o seu comentário, tá bom? Participa bastante com a gente, que a gente está muito afim de ter a sua opinião. E também nós temos uma playlist super especial nas nossas plataformas digitais. Vocês estão curtindo? Eu quero saber se vocês estão gostando das músicas que eu escolhi e nossos convidados também, para que você estude essa lição aí ouvindo a nossa playlist. Quero saber o que vocês estão achando, quero saber também a sugestão de vocês de música, então já coloque lá também no nosso NT Play Oficial. E não esquece, baixando o aplicativo você não perde nada, nenhum conteúdo, inclusive os episódios anteriores do Código Aberto. Então já baixa no seu celular e vamos curtir essa temporada da melhor forma possível, tá bom? E nossos convidados já estão aqui prontinhos para a gente começar esse estudo da lição. Vou chamá-los agora. Convidados, vocês estão por aqui? Opa! Então vai sim! Conectados, que bom tê-los de volta aqui, sejam muito bem-vindos a essa salinha aqui onde a gente conversa, a gente debate bastante. Fadu, como é que você tá essa semana? Eu tô bem, graças a Deus. A minha internet, eu acho que ela tá ameaçando cair, então se eu desaparecer... Vai segurar. Não se Mas vai segurar. Mas uma semana muito abençoada, até eu tava falando aqui antes pra galera que um amigo meu da Seven Light, aqui do Nadir, foi o Max, já esteve aqui no código também. Figurinha carimbada. Mensagem, então eu tava muito feliz. Eu falei, nossa, cara, se você quiser também me ajudar, né, se a gente quiser parar pra sentar junto e trocar uma ideia antes mesmo do código, a gente pode até fazer. A gente até combinou também de estar junto na escola sabatina, então, assim, tem sido muito legal. Tá bem da hora, bem da hora. Espero que só seja só bênção daqui pra frente. Amém, amém. Com certeza vai ser. Muito obrigada por você retornar aqui ao nosso Código Aberto. E, Jonathan, você também tá aqui. Luz, na verdade, gente. Vamos chamar pelo nome certo. Luz, você tá por aqui? Eu tô por aqui, eu tô na mesma que a Fadu, a gente mora na roça, gente. Na roça a internet ela fica assim, mas graças a Deus estamos aqui, tá tudo certo. Que bom, como é que foi a sua semana? Minha semana foi ótima, foi cansativa, mas foi boa. É sempre cansativa, né, a gente trabalha, mas graças a Deus por termos chegado ao final dela com alegria. Minha mãe manda o link do Código Aberto pra todo mundo, então minha mãe já faz o marketing sozinha. É isso aí. Maravilhosa ela, manda um beijo pra ela também, um abraço, querida, que bom que você tá por aqui também. E temos o Perna também, o Gustavo tá por aqui. Como é que foi sua semana, amigo? Foi bem, graças a Deus, muito trabalho, muito estudo, muito calor, meu pai amado. Tá tenso de quente, mas mais uma semana aí, graças a Deus, já tava com saudade e vamos falar da lição. E parece que a internet do Luz caiu, cara. Ai, parece meu Deus. Que a luz caiu. Pois é, a luz acabou de cair, mas já ele voltará, se Deus quiser, para o nosso estudo. Mas vamos começar então, vamos fazer oração. Você também aí de casa nos acompanhe, feche seus olhos agora, enquanto a gente fala com o nosso Deus. Bom Pai, nós te agradecemos porque a Tua presença é real em nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós individualmente e como comunidade, porque o Senhor tem nos aproximado de Ti através do estudo dessas lições. Gostaríamos de Te pedir encarecidamente que o Teu Santo Espírito esteja agora nos guiando em cada fala, em cada opinião, que Ele possa nos levar, Senhor, para a revelação de quem Tu és. Queremos Te descobrir hoje aqui, permita que nosso coração seja aberto pelo Teu Espírito e esteja conosco, continue conosco, é isso que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nós estamos já no segundo estudo da lição, né? E hoje vamos estudar o Deus Criador. Eu estava ansiosa para chegar nesse estudo. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de refletir sobre Deus como um Criador. A criacionista que habita em mim, saúde a criacionista que habita em você, ou criacionista que habita em vocês, porque hoje tenho certeza que vai ser um estudo bem legal. Nós temos um texto-chave em Gênesis 1. E, cara, olha ele de volta, gente.
Voltou. Aleluia! Deus Gente, é deu fiel. um vento, a internet caiu, eu juro. Deu um vento aí e já foi, mas tá de volta, tá de volta. Segura aí, gente, vão orando aí, que vocês oram daí, a gente ora de cá e vai dar tudo certo até o final da lição, amigo. Se você cair, você volta depois também, tá tudo certo. Tudo certo. Mas Amém. o que a gente estava falando é que a gente já vai começar o estudo dessa lição e o capítulo de Gênesis 1, ele é um capítulo riquíssimo, né? Eu entendo que para vocês que estudaram teologia é um prato cheio real, né? E eu gosto muito deles, e principalmente porque a gente chega ao ponto, um dos pontos centrais da Bíblia, né? Deus como Criador. Eu gosto muito de uma palestra que eu ouvi sobre Bereshit, né? Que é o princípio, o começo, o através de, e como a gente entende a Jesus. E para você, Gu, o que é mais interessante logo no início, aí nessa introdução bíblica explícita em Gênesis 1? Para mim, e que tem que ser para todo mundo, que é o que tá, né? Que no princípio, desde o princípio, quem criou tudo foi Deus. Tudo veio por Ele, através dele, e sem Ele nada teria acontecido, nada teria feito. E então a gente vê já no primeiro versículo que toda a existência, a nossa vida, o fato de nós estarmos aqui, nós devemos única e exclusivamente a um único ser, que é Deus. E isso é explícito na primeira linha, no primeiro versículo da Bíblia. Isso é incrível. E é incrível como é explícito a ação dos três, né? Do Deus Pai, do Jesus, o Cristo, e do Espírito Santo aí na criação da Terra. Para mim é uma das coisas mais bonitas que a gente pode entender sobre a ação dos três na Gu. É muito legal, e nós tivemos, acho que o Luz também teve aula com o Edson Nunes sobre essa parte, e cara, o Edson Nunes, ele abriu a nossa mente para quando a gente começa a ver a literatura hebraica, a gente vê o jeito que Moisés ali, absolutamente inspirado, escreveu, e o jeito que ele coloca o ritmo da criação e tudo mais, e quando você vê as três pessoas da divindade envolvidas diretamente na criação e tudo, os detalhes, cara, dava para a gente discutir isso aqui um trimestre inteiro só do primeiro versículo. É incrível, é muito legal. Fadu, você tinha ideia, assim, de como a criação como o Gênesis, assim, revela pra gente detalhes da criação que vão falar sobre Deus no futuro? Porque você é bebê na igreja, né? Você acabou de chegar, não no evangelho, mas de chegar aqui na igreja adventista. E eu sei que muita coisa mudou do seu estudo aí. Como era essa visão da criação para você antes e agora? A minha visão da criação sempre foi a mesma, só que talvez não tanto nos detalhes. Eu sempre atentei muito mais ao Deus Criador, ao entender que nós viemos do pó da terra, como está escrito, mas eu nunca tinha chegado tão fundo assim no capítulo 1 de Gênesis. E aí, quando você vai estudando, que nem o Perna falou, a gente pode ficar aqui um semestre inteiro falando só sobre isso, porque entre um versículo e outro, talvez a gente encontre aí anos de pesquisa. Então, eu acho muito legal. Antes eu não tinha essa visão tão detalhista, de um Deus tão detalhista, sabe? Um Deus que ele pegou detalhe por detalhezinho, sabe? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e foi juntando esses fragmentos até formar o que nós chamamos de mundo, né? De terra, onde nós habitamos hoje. Eu acho muito legal essa parte dos detalhes, que Deus ele habita nos detalhes, né? E às vezes a gente não se atenta para isso. A intencionalidade de Deus é algo que a gente poderia ficar por anos e anos e anos comentando sobre, né? E é interessante porque Gênesis ele vai apresentar para a gente várias questões e vai provocar várias questões dentro da gente também. Por exemplo, o que acontece com o homem quando ele é guiado pela própria justiça? E aí a gente vai a Bíblia inteira tentando responder e trazendo histórias que vão nos falar, né? O que acontece com o homem quando ele se guia pela sua própria justiça. Mas olha, a criação ela revela várias coisas sobre o caráter divino, vários traços aí desse Deus criador. E o que a criação do homem, Luz, especialmente do homem e do jardim, em Gênesis 2, pode nos revelar sobre esse Deus criador? Eu acho que uma das principais coisas que a criação revela sobre Deus Criador é justamente que ele é um Deus que compartilha, né?
A gente entende que Deus, ele criou, lá em Gênesis 1 já diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E mais do que isso, Deus convida o homem para pegar toda aquela criação que ele criou e compartilhá-la, né? E cuidar dela e cultivá-la. Então, a gente foi criado da terra porque a gente vai cuidar da terra, né? E isso é incrível para mim dentro do texto, porque o texto deixa bem clara essa conexão do homem com a terra, né? O homem na verdade, né, a palavra lá é humanidade, né? A humanidade é Adão, porque da Adamá ele foi criado. Então, eu acho isso incrível que Deus ele compartilha essas características dele, até mesmo a característica da própria criação da vida, né? A nossa característica de reproduzir-nos e nos multiplicarmos, elas estão ligadas à imitação de Deus. Então, para mim, a principal coisa que Gênesis 2 ensina é que Deus é um Deus que ele não só cria, mas ele compartilha com sua criação características suas, né? Isso é um privilégio enorme e também uma responsabilidade, né? Outra coisa muito da hora, que complementando o que o Luz falou, que é um Deus próximo. Ele literalmente sujou as mãos para fazer a gente, para moldar a gente do pó da terra. Enquanto ele, pela voz dele, pela simples falar, ordenar, as coisas apareceram, o ser humano não, ele desceu, veio, sujou a mão, moldou a gente e fez a gente. E isso mostra que Deus é um Deus próximo da humanidade desde a concepção do homem, desde a criação. É Deus querendo ficar perto do homem o tempo todo. É um Deus artista também, né? Com suas próprias mãos ele vai moldando cada detalhe. E é tremendo como a gente vê como Deus ele tem esse senso do que é bom e do que é ruim. E toda vez que ele termina de criar alguma coisa, ele olha e fala, isso é bom. E nós como seres humanos, a gente herdou isso, a semelhança de Deus, né? Ele falou, a gente olha para as coisas ao redor. Exatamente, a gente sabe julgar, né, cara? Esse desenho que eu fiz tá horrível e esse já tá um pouco melhor. É incrível como nas pequenas coisas nós temos essa pintura do artista também, né? Essa impressão digital. Mas, no que ser criado a imagem e semelhança, Fadu, muito se discute sobre isso, inclusive, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, mas o que isso realmente significa? Então, o que significa ser criado à imagem e semelhança é que nós somos seres que, assim como Deus, temos intelecto, a gente tem conhecimento, a gente tem as emoções também. Então, não é só o físico, né, como todo mundo acha, pelo fato de que Deus pegou a gente lá do pó da terra, como o Perno falou, que ele sujou as mãos para fazer a gente. Isso também, mas nós somos criados para sermos seres, assim como Deus, que gera um intelecto, que tem conhecimento, tem que buscar o conhecimento também. Eu acredito que seja isso, mesmo porque lá quando a Bíblia fala, que lá em Gênesis, quando ele fala da criação e do homem, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou nenhum ser muito assim, místico, né, como a gente gosta de dizer, mas ele mesmo pegou na mão de Adão e Eva e falou assim, eu vou ensinar vocês, eu estou aqui para ensinar vocês, para que assim vocês sejam também a minha semelhança, para que eu dê esse conhecimento a vocês. Entendo. Então você falou que a imagem e semelhança de Deus quer dizer também na missão que Deus tem, no caráter que Deus tem. Ou seja, isso deveria ser impresso na gente, né, Luz? E aí a gente entende que se somos parecidos com Deus, nós deveríamos estar fazendo o mesmo que Ele. Por exemplo, Deus criou tudo para que gerasse vida. Tudo, todas as ordens de Deus para todas as coisas que Ele criou. Que gere frutos e sementes, que gerem mais pássaros, que gerem mais, que se reproduzam. Então, sempre a ordem de Deus era que a vida gere vida. O que isso implica em nós hoje, Luz? Isso implica várias coisas. Geralmente a gente já pensa no significado mais óbvio, que é a questão mesmo da reprodução, né? De que a gente se junta, a gente forma família, como termina Gênesis 2, inclusive, né? Que é por isso, porque Deus criou lá Adão e Eva, o homem deixa sua família. Inclusive a gente poderia destrinchar esse verso sozinho aqui por horas. Sim. Mas enfim, não vamos entrar em tretas hoje. O homem deixa sua família e forma família e tudo mais. Então a gente tem essa capacidade também. Mas uma coisa muito interessante sobre a imagem e semelhança de Deus é justamente essa questão que você falou de imitação de Deus, né? Esse conceito de imagem de Deus, ele está completamente ligado à questão de imitação de Deus. Tanto que a palavra imagem no hebraico tselem, ela tem um pouco dessa ideia de reflexo e de sombra também.
E no sentido de gerar vida, eu acho que tem muito a ver com cuidar da vida também, e com a forma com que a gente cuida uns dos outros, principalmente, a forma com que a gente cuida do mundo. Então, muita gente, igual, por exemplo, a gente é adventista do sétimo dia, acredita que Jesus vai voltar, e muita gente acha que por isso a gente pode deixar o mundo morrer, né, a deriva, porque vai acabar mesmo, né? Vou dar uma Mas acelerada não é no o fim do caso. mundo, né? Sim, não é o caso, né? A gente precisa cuidar uns dos outros e da criação de Deus, como ele cuida da criação dele. Então, ele cuida da criação dele justamente não só gerando a vida, mas preservando a vida com todos os esforços possíveis. Então, eu creio que, para mim, essa questão da geração de vida aí está muito conectada com a preservação da vida de todas as formas. Então, protegermos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros e cuidar também da criação como um todo, né? Crucial, né, Luz? Crucial saber disso, porque a gente tem essa mania de sair, né, tirar o nosso corpo ali do negócio quando as nossas responsabilidades elas chegam, né? E aí o que você falou é perfeito. Vida deve gerar vida e deve preservar a vida. E é uma pauta tão pouco discutida hoje em nosso meio. Por quê? Porque exatamente como o Gustavo falou, às vezes a gente quer apressar a volta de Jesus de uma forma totalmente errada e bizarra, né? Em vez de a gente apressar fazendo o certo, a gente apressa fazendo totalmente o contrário errado. E, por favor, vamos discutir sobre isso lá no NT Play Oficial, nosso Instagram. Vamos discutir, a gente precisa falar mais sobre isso. Mas, ó, o tempo está passando, então a gente também tem que ir correndo. E uma coisa interessante aí, a gente está num jardim, um ambiente perfeito para que Deus pudesse educar o ser humano, certo? O próprio Deus daria essa educação, aumentaria o intelecto aí, desenvolveria, e por isso que ele deu tantas tarefas aí para o casal fazerem lá no jardim. Mas me diga uma coisa, Gustavo, como é que uma pessoa que já é perfeita pode ser aprimorada? Ah, muito. Eu imagino, eu fico, quando eu, né, revisando, estudando, lição aí, vai para a Bíblia e lê, eu fico imaginando assim, Adão e Eva acabaram de nascer, né, serem criados, e aí Jesus chega ali para eles e fala assim, gente, vamos lá, eu tenho que explicar para vocês muita coisa. Senta aqui, que eu tenho... Cara, imagina você aprender sobre os elementos básicos, você aprender sobre a natureza, sobre coisas que a gente aprende hoje no colégio, enfim, faculdade, coisas de matemática, coisas de física, de química, você vai ver fotossíntese, você vai ver, sei lá o que, troca de... Você imagina você aprender isso da mente que ordenou isso, a mente que concebeu isso, a ordem por trás de tudo, foi ele que falou assim, eu quero que seja assim. Ele que desenvolveu a Matrix por trás de tudo, e você imagina você aprender da fonte, cara, isso foi foi um privilégio para eles que nós, se Deus quiser, nós teremos na eternidade de aprender aos pés do Criador. Eles tinham que aprender muito, como você disse, eles chegaram, eles tinham uma mente perfeita, obviamente, mas eles tinham um universo inteiro para conhecer. Eles tinham todo o caráter de Deus para ser aprendido. E isso é uma coisa que nós também estudaremos a eternidade. Eles também, se eles não tivessem caído, estariam estudando até hoje. E você tocou num ponto importante. Fadu, Gustavo acabou de dizer, se eles não tivessem caído, e como é que o pecado afetou diretamente a educação desse casal aí e do futuro da humanidade? Foi pra mim? Desculpa. Foi. Por um momento ela estava viajando. Fadu. Estava aqui mais esperando a luz aparecer. Como afetou a educação depois que eles caíram? Infelizmente, eu tô trazendo tudo que o Perno falou, né? Porque tá muito bom, cara, realmente. Mas afetou no ponto de que talvez, como a gente falou na lição passada, nem tudo a gente consiga a resposta. E talvez também porque a gente, hoje em dia, não procura mais a fonte. A partir do momento em que o homem caiu, a gente sentiu essa desconexão com a fonte. E Deus é um Deus tão maravilhoso que ele tenta se reconectar com a gente, sempre através da natureza e muito, muito mais através da educação também, através do conhecimento e do ensinamento. Luz, essa desconexão, ela reflete até hoje nos nossos hábitos e na nossa falta de compreensão, né? E como hoje eu, desconectado de Deus por causa do pecado, posso voltar
a me conectar com Ele e passo a passo eu ir me tornando como Ele. Será que hoje existe redenção para mim, depois de tudo que a Terra passou? A resposta simples é com certeza, né? Quando a gente pensa naquela própria narrativa da criação, né, a gente chama Gênesis 3,15, por exemplo, de proto-evangelho na teologia. Que é a primeira vez em que aparece a promessa de que nem tudo está perdido, mesmo depois do pecado. E o que a serpente oferece para Eva não é nada que Eva já não tivesse. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sacam. A serpente, ela oferece para Eva, você vai ser como Deus, mas a gente já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? A serpente mente para Eva na cara dura, Eva escolhe infelizmente acreditar, e aí no fim das contas Deus fala assim: olha, vocês agora deixaram de ser minha imagem, foram feitos imagem da serpente. A gente podia destrinchar isso inclusive também dentro da narrativa, mas quando Deus chega e fala assim: eu vou estabelecer inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendência e a descendência da serpente, Deus está falando assim: olha, eu tenho muito para ensinar para vocês ainda assim, mesmo depois do que foi oferecido, né? E é ilusório. A serpente fala com Eva que assim, a gente comentou na lição passada, né, sobre como a secularidade, eles não entendem que, eles acham que a religião ela fecha nossos olhos, né? Ela nos limita. Mas na verdade não, isso é um engano da serpente. A serpente que vira para Eva e fala assim: Deus está privando você de alguma coisa. Essa foi a mentira da serpente. E, na verdade, Deus é que tem, igual o Gu falou, Deus é que tem todo o conhecimento do mundo para oferecer para a gente. Então a gente não só tem jeito para a gente, Deus oferece lá ele já promete lá a vinda de um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, como ele nos oferece a educação, a oportunidade de sermos, né? Tem um texto de Ellen White no livro Educação, na lição que eu gostei muito, que ela vai falar que a educação, ela serve para que a gente seja sujeitos pensantes, nós sejamos sujeitos pensantes, individuais, não individualistas, tá? Com a nossa individualidade, são duas coisas diferentes. E isso é a imagem de Deus em nós. Ela ainda existe, mesmo que estragadinha pelo pecado, ela ainda está aqui e a gente precisa resgatar ela mais e mais. O que mudou foi que de uma educação sobre a natureza, o universo, agora ele tem que nos educar sobre o plano da redenção, fazer a gente inculcar, assim, gente, olha só, dá um pause, eu vou parar um pouquinho para te explicar como que o universo funciona, as coisas, agora eu tenho que explicar outra coisa, porque vocês, né, estragaram tudo, mas graças existe eu aqui para consertar, e eu vou explicar para vocês agora o plano da redenção. E o que o Lu estava falando, que eu achei muito da hora, que é esse momento da queda, tem no livro da História da Redenção, Ellen White fala que a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, elas estavam próximas no centro. E isso acho que mostra muito o que, desde o começo, o que a verdade e a meia-verdade, elas estão muito próximas. A gente tem que escolher hoje o quê? Acreditar somente em Deus e no que Ele fala, ou tentar acreditar no que o meu olho vê, o que meu ouvido ouve, o que meu tato sente, que é as artimanhas que a cobra usou com a Eva. Olha aqui, eu vou até ler aqui o flagrante aqui da Eva. Ela fala assim, em Gênesis 3,6, quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu. A serpente usou de argumentos físicos, argumentos racionais. Ela preferiu usar argumentos racionais do que acreditar no que Deus tinha falado. E muitas vezes hoje a gente se pega só em argumentos racionais e às vezes a gente quer sobrepor coisas que às vezes que Deus manda na Bíblia, às vezes na nossa cabeça não faz o menor sentido, e às vezes a gente opta por uma educação completamente racional, mesmo que vá completamente contra o que está escrito na palavra, que é o que a Eva fez desde o começo. E é o que a gente faz até hoje, né, Gu? E o mais sinistro é que tudo é uma questão de visão realmente sobre as coisas, de vermos com os olhos espirituais, porque tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal não era melhor do que as outras árvores do jardim, a árvore da vida estava ali do lado, que dava vida para eles, ou seja, muito mais do que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia dar. Mas a gente hoje, inclusive você jovem que está assistindo, você adolescente que está nos acompanhando por aqui, hoje a gente faz essa mesma troca, diariamente.
E Gênesis, esse livro é incrível para nos relembrar de como nós precisamos desse Deus e como nós temos acesso ainda a esse Deus que quer nos revelar tudo por completo. A gente pode confiar até no nosso intelecto, a gente pode confiar nos nossos professores, nas pessoas que a gente acha que tem o conhecimento, mas a verdade é que toda a sabedoria e todo o intelecto humano está abaixo do intelecto de Deus e da sabedoria divina. E o que ele quer oferecer para a gente hoje é o universo, como você falou, né, Gu? Tem um universo de conhecimento que Deus quer nos oferecer e que nos oferece, na verdade, através de Jesus. Então, próxima semana a gente vai continuar se debruçando aí sobre esse estudo e a gente vai continuar aprendendo muito, muito mais sobre Deus. E você sabe que nosso encontro já está marcado, então não perca a próxima semana o nosso próximo episódio e vamos terminar com uma oração. Eu peço que a Fadu, por favor, faça essa oração pra gente. Claro. Oremos então. Querido Pai que está no céu, a gente quer te agradecer, Senhor, porque apesar de que nós sermos seres humanos, nós fazemos parte, né, da humanidade caída, o Senhor ainda é um Deus que tenta se aproximar da gente. Apesar de, muitas das vezes, a gente querer viver pelo nosso próprio intelecto, Pai, o Senhor é o Deus que dá um puxão na nossa orelha e fala assim, não é por aí, é pelo que eu estou falando. A gente quer te agradecer por isso, por ser esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia para conosco. A gente quer te agradecer também por esse estudo que tem sido muito proveitoso, tanto para a gente que está aqui falando, quanto para as pessoas que estão em casa assistindo e que muitas das vezes são alcançadas por isso, Pai. A gente quer te agradecer e a gente quer te pedir também perdão por tudo aquilo que a gente faz que magoa o teu coração, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender melhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender mais as tuas coisas, Pai. Porque o Senhor quer sim mostrar para a gente algumas coisas muito claras que a gente não vê. Fica conosco. Muito obrigada por essa lição e que semana que vem nós estejamos aqui juntos para falar um pouquinho mais do seu amor. É isso que nós pedimos e é isso que nós te agradecemos. Amém. Amém. Então que você possa, durante essa semana, meu querido amigo, sentir a presença de Deus como uma águia que paira sobre os seus filhotes e que semana que vem você esteja aqui de volta com a gente. Então siga a gente nas nossas redes sociais, escute a nossa playlist, comente bastante e a gente se vê próxima semana. Tchau, tchau, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Alô, tchau!